Olá, boa tarde. Trago para vocês uma aula extra de língua portuguesa, falando sobre o gênero textual poema. Nesse slide, nessa aula, eu vou detalhar para vocês o que é um poema, o que são versos, estrofes, relembrar rimas e vamos montar um pequeno poema para homenagear o papai de vocês, certo? Então vamos lá. Poema. A palavra poema vem do grego poem, que quer dizer compor, fazer, criar. Gênero textual composto em linhas breves, ou seja, versos e também estrofes. É um gênero textual curto, composto, formado, por versos e estrofes. Trago para vocês como exemplo o poema, trecho do poema Sou Pequenininho, que diz assim: Sou pequenininho, do tamanho de um botão, carrego papai no bolso e mamãe no coração. Nesse poema, como exemplo, tem o que chamamos de verso. Então, o verso representa cada linha da poesia que juntas formam uma estrofe. Então, cada linha, sou pequenininho, é um verso. Do tamanho de um botão, um segundo verso. Carrego papai no bolso, terceiro verso. E mamãe no coração, quarto verso. Então, esse pequeno poema, ele é formado por 4 versos. Estrofe. O que é uma estrofe? Estrofe é o conjunto de versos, sendo que o número de versos pode variar em cada estrofe. Então, numa estrofe, do exemplo do Sou Pequenininho, ela tem 4 versos e nesses 4 versos formam uma estrofe. Um poema pode ter vários versos. Sendo assim, pode ter várias estrofes. Certo? Esse trechinho do poema que eu trouxe para vocês é uma estrofe formada por 4 versos. Rima. Já falamos sobre rima numa aula anterior de língua portuguesa, que era o texto falando da mochila de Mariela. E aqui eu trago o significado de rima. Rima significa constante repetição da última vogal tônica de um fonema ou verso. Então, lembra que eu falei que a última vogal, o último som, ele deve ser repetido para poder ser uma palavra que rima com a outra. No exemplo tem, sou pequenininho, do tamanho de um botão, carrego papai no bolso e mamãe no coração. A palavra botão rima com a palavra coração. Tem a mesma terminação no final da palavra. Botão, coração. Então, resumindo, o que é um poema? É um texto com rimas, versos e estrofes. O que são versos? São as linhas do poema. O que são estrofes? Nome dado a cada grupo de versos que compõem o poema. E as rimas são palavras que combinam. Os poemas são escritos em versos e estrofes e podem apresentar rimas. Também podem expressar sentimentos e emoção. E é justamente o que eu quero que vocês façam no caderno de português de vocês. Vocês vão fazer o cabeçalho, como de costume, como a gente sempre fez. Vai escrever um pequeno poema com uma estrofe só. Essa estrofe vai ter que ter 4 versos e rimas, certo? O título desse poema será Meu Pai. Então, dentro o título vai estar lá, Meu Pai, e abaixo vocês vão escrever 4 versos rimados sobre o pai de vocês. Lembrando que o poema, ele pode expressar sentimentos e emoções.
E é justamente o que eu quero que vocês expressem nesse poema. O sentimento pelo pai de vocês, a emoção de ser filho do pai de vocês, certo? Vocês vão preparar com capricho, com cuidado, vão tirar uma foto, vão escrever, mandar uma foto para mim, para eu poder corrigir esse poema. A gente vai discutir o que é que está certo, a palavra que está escrita errada, para poder, para poder a gente fazer uma linda homenagem para o pai de vocês. Além disso, além dessa atividade, desse poema que vocês vão criar, teremos um momento com o autor. O autor do projeto e do livro Educando em Cordel, Edgar Diniz, estará conosco em uma videochamada para falar sobre poesia, sobre poemas, sobre estrofe, versos, e também vai ouvir as produções de vocês, que vocês vão criar para homenagear o papai, certo? Então, caprichem na produção. Não precisa se estender muito, quem não quiser. Contando que essa estrofe tenha 4 versos, no mesmo estilo desse Sou Pequenininho. 2 palavras que rimam, certo? Espero a produção de vocês com muito carinho, para que a gente faça uma homenagem bonita para o papai e possa participar dessa videochamada com o poeta Edgar Diniz, certo? Conto com a participação de todos vocês. Cheiro e capricho.